qual é o ponto crítico agora para a gente alcançar as metas do ODS 34 de redução das condições fluídicas. É a implementação. A gente já tem todos os planos, todos os indicadores, todas as metas, tecnologias, implementação. Então, isso é importante, políticas públicas eficazes e utilização dos dados para monitorar o alcance dessas metas. Isso ficou bem claro na palavra dele e deu bastante margem para fazer debate, né? Então, primeiro eu queria agradecer a todos os palestrantes, que foram excelentes, foram complementares e fundamentais, demonstrando aqui o alto nível da nossa mesa. Parabenizar mais uma vez o fórum, né, a PAC e todos que indicaram essas palestras. Vamos começar agora o debate. A gente tem meia hora, né? É isso aí? Meia hora? Meia hora. 25 minutos, meia hora, assim, para fazer um debate legal. E então a gente vai começar. Tem um ponto que eu achei super importante na fala do Marcelo, que me deu um nó, assim, meio que explodiu a cabeça, como os jovens falam agora, que é você. Antigamente a gente via. Eu estava em 2019 lá com o Marco, lá em Oman, a gente participou de um fórum global sobre doenças crônicas, e lá foi um dos primeiros fóruns que teve a discussão sobre a questão dos transtornos mentais e essa contribuição dentro das doenças. Eram 4 doenças, a gente reduz cardiovascular, diabetes, câncer e respiratória crônica, a gente resolve o problema. Só que aí tinha esse quinto fator e no primeiro momento gerou aquele estranhamento. Mas como? Porque a gente conhecia doenças mentais, transtornos mentais, como condições em si. Era o agravo, a patologia, o CID. E aí, lá, naquele momento, é que foi começado a discutir que ela era uma doença que transpassava, era uma condição que transpassava todas as outras condições. Vê aí, falou obesidade, falou transtorno mental, falou asma, falou também tem a ver com transtorno mental. Então, ele colocou um tema que eu achei super importante, que é a reagudização. Ou seja, os transtornos mentais, eles estão aí em toda a nossa vida, em todo o nosso cotidiano, e quando eles têm uma capacidade de reagudizar condições crônicas, né? Imagina o NOF da aguda, uma situação crônica de não adesão ao tratamento, uma série de outras questões relacionadas que acabam expandindo e piorando aquela situação crônica, tornando-a aguda em si. É um tema bem interessante, dá para tirar muita margem em relação a isso. A Raíssa, eu já falei, ela como mãe tem um espaço de voz poderoso aqui, com toda a sua experiência, assim, e aí eu já vou começar... vou começar com ela, assim, com a Raíssa. Tem uma pergunta que foi feita aqui, de que como é que você vê, Raíssa, assim, você como representante da sociedade, da associação, como é que você vê a questão das condições ambientais em relação ao asma? Porque a gente hoje vive no países que está passando por mudança climática muito grande, poluição e tal. Como é que isso influencia e de que forma você vê possíveis soluções para que a gente possa ter uma melhora nesse quadro? Perfeito. A gente acaba esquecendo muitas vezes, né, de lembrar que as condições climáticas e ambientais, poluição, tudo isso também é saúde respiratória. Em asma, em condições respiratórias, a gente já tem até alguns estudos voltados para esse tema, inclusive da interferência do uso de inalatórios, impactando as condições do uso de inalatórios, impactando o ar, o meio ambiente, né? Então, inclusive, até esse tipo de educação com o paciente a gente tem começado a trabalhar, sabe? O descarte adequado dos frascos dos inalatórios, o uso correto também da técnica também, mas vai muito além disso, né? Dentro de casa a gente tem que tentar ter aquele controle ambiental para a melhora do paciente, mas lá fora é algo que a gente não tem controle. A gente já fez algumas campanhas no mês do meio ambiente, né, em alguns anos sequentes, e a gente fala muito em áreas livres, áreas verdes, de algumas estratégias que tem como a gente, de repente, pensar
como política pública mesmo, para criar zonas, né? Zonas mais livres de ar, principalmente voltadas próximos de escola. Então, tem algumas iniciativas que poderia ser uma estratégia da gestão, né? Que poderia ser iniciativas que a gente deveria considerar como saúde respiratória também, né? Perfeito. E, Marcelo, nessa mesma linha, a pergunta aqui, como o DESMAD tem integrado determinantes ambientais no âmbito da saúde mental? Temos um sistema de saúde resiliente a questões climáticas, e aí, além da questão das climáticas, em relação à população em situação de vulnerabilidade, como criar estratégias para que as mesmas possam aderir ao tratamento medicamentoso e outras alternativas que complementam esse cuidado? O que a gente tem visto em relação às mudanças climáticas é que elas afetam a população de uma forma bastante desigual, um elemento de potencialização de iniquidades que a gente vê. Então isso ficou bastante evidente em algumas situações que a gente teve desastres climáticos na região sul, né, e ao longo desses últimos anos, em que as populações mais afetadas, assim, em relação à moradia, em relação à vulnerabilização de questões de cotidiano, que do ponto de vista epidemiológico estão muito relacionadas à questão de saúde e sofrimento mental, elas foram atingidas de uma forma de iniquidade. O Ministério da Saúde, ele tem um programa de fortalecimento da resiliência do sistema de saúde como um todo em relação a situações de emergência climática. E isso envolve não só a reorganização de ações de processo de trabalho, mas a organização, por exemplo, dos projetos arquitetônicos em relação aos serviços públicos. O que a gente tem desenvolvido dentro do Departamento de Saúde Mental em relação a isso é conhecer como que existe um comportamento, né, do ponto de vista de sofrimento mental, que a gente entende como que são os impactos entre situações de desastre climático, e como que esse sistema ele se desenvolve, ele pode se desenvolver no sentido de diminuição de agravos desses eventos. Então, temos um estudo que ele está sendo realizado na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, no interior do Paraná, que ele passou por uma situação, acho que foi bastante divulgado, de uma situação de um tornado que ele destruiu assim, em 5 minutos quase 70% dos imóveis do município. Nós fizemos um programa no qual teve uma ação nos primeiros momentos em relação a como que a população é impactada. Normalmente isso, do ponto de vista de saúde mental, ele traz muitos agravos, mas isso não se caracteriza, por exemplo, com o surgimento de transtornos mentais, mas situações de choque que existem protocolos, que são protocolos internacionais em relação a esse tipo de abordagem. O que nós sabemos pouco e que agora estamos aprendendo é como, após essas situações, nos meses e nos anos subsequentes, existe um aumento, né, da carga do sistema de saúde, que ele é destruído dentro desse processo como um todo em relação à incidência de sofrimento mental. Então, nós temos hoje 6 pessoas que estão fazendo um trabalho de pesquisação neste município e acompanhando mês a mês qual que é a demanda do sistema em relação aos impactos. E existem alguns dados que eles estão aparecendo que eles são bastante surpreendentes. Não existe em algumas camadas da população grandes diferenças em relação ao impacto, impacto em relação à saúde e demanda do sistema, mas a população infantil ela é profundamente impactada, e isso não está a gente não encontrou paralelo na literatura. Então, por exemplo, as crianças elas têm muita dificuldade de voltar à escola, elas têm muita dificuldade de voltar a espaços públicos e espaços de convívio público, justamente por medo de que aquela situação ela se repita. Então, o Departamento de Saúde Mental ele tem desenvolvido protocolos e estratégias que eles fazem, por exemplo, que a gente altere os padrões populacionais para abertura de serviços e desenvolvimento de programas. Tem de existir uma flexibilidade para a população atingida, entendendo que ela tem uma vulnerabilidade muito maior, principalmente em alguns aspectos específicos de impacto da saúde mental. Desculpa, qual que era a segunda pergunta? Não, era nessa linha, vulnerabilidade, população sem vulnerabilidade mesmo. Você quer complementar? Brevemente, simplesmente eu falei das oportunidades muito concretas
mas también hay un cierto riesgo, hablaría de entropía, de muchos proyectos, movimientos en paralelo, más oportunidades que generar sinergias entre ellos. O sea, quiero traer movimientos, diferentes movimientos con la etiqueta de ciudades audaces, también otras siglas, diferentes redes promovidas por diferentes actores, algunos con bastantes recursos, con la Fundación Bloomberg, tienen un movimiento de ciudades saludables, mucho recientemente con un evento importante en la ciudad de Río de Janeiro. Por ejemplo, toda la acción intersectorial desde los municipios para las olas de calor, cómo acontecer, la vulnerabilidad de las poblaciones con doenças crónicas, todo eso forma parte del continuo para poder realmente manejar las doenças no transmisibles. El punto de resiliencia del sistema, vivimos muy claramente durante la pandemia el impacto en pacientes, por ejemplo, oncológicos, el impacto de la disrupción de los sistemas de salud. Então, las lesiones también o con atenciones inundaciones, se dice, inundaciones do Mato Grosso do Sul, con impacto en pacientes oncológicos. Entonces, tener claridad de sistemas de resiliencia para situaciones de emergencias climáticas o de otra naturaleza es un elemento fundamental para garantir el bienestar. Se va a publicar muy recientemente un documento consenso después de una reunión que también aconteció en Río de Janeiro en diciembre con INCA, IAC, que también participaban con ASEMS, tercer sector, muy ampliamente, precisamente las lecciones aprendidas para la resiliencia, los servicios del cáncer después de estas emergencias climáticas y de otra naturaleza. Só compartilhar. Carlos, para você agora. As pessoas em tratamento de obesidade recebem indicação de acompanhamento psiquiátrico e terapêutico desde o início do tratamento, já buscando ajudar na prevenção dos problemas de saúde mental. E um gancho disso. Como é que se evita a obesidade sem romantizar a condição? Como hoje em dia no Brasil se fala muito em bilhão, bilhões, trilhões, acho que essa é uma pergunta de trilhões. Acho que está muito claro hoje que o tratamento da obesidade é multimodal, né? Não é um tratamento isolado de nutrição, ou de medicamento, ou psicológico, ou de educador físico. Então, assim, com certeza, a abordagem psicológica é muito importante. Nem todos os pacientes precisam dela. Eu acho que também a gente não pode carimbar, você falou um pouco disso, que assim, todo paciente com obesidade tem transtorno mental ou tem alguma coisa. Não é verdade. Não é verdade. Uma parcela dos pacientes tem algum transtorno mental, tem alguma compulsão. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Os protocolos são excelentes, mas às vezes eles engessam tanto a nossa atitude, nosso trabalho, que você fica meio que obrigado a fazer determinadas coisas e nem todos os pacientes precisam daquilo, né? Mas tem que ter uma avaliação. Tem romantizar. Assim, eu fico um pouco triste, talvez seja a palavra, né? Porque a gente tem... Eu, quando venho nesses eventos, em vários eventos, né, a gente mostra vários programas de várias doenças, mas a obesidade continua sendo negligenciada, né? Talvez por medo do tamanho do problema. Eu acho que as autoridades, todo mundo... Assim, o Brasil tem programas nutricionais de orientação alimentar maravilhosos, mas até onde que isso resolveu o problema? A obesidade só cresce, né? Quer dizer, está tudo muito no papel, mas na prática ela não acontece. Assim, eu não tenho resposta para isso. Eu acho que no mundo ninguém tem ainda hoje resposta para isso. Talvez o primeiro passo seria combater a obesidade. De qualquer forma, como tem autoridades aqui, eu acho que assim, talvez se tivesse que escolher uma coisa, eu escolheria prevenir a obesidade infantil. Porque com certeza crianças com obesidade serão adultos com obesidade. E tem vários estudos mostrando que aumento de doença cardiovascular em crianças e adolescentes, aumento de um monte de coisa. Então, assim, eu escolheria isso. Mas eu
acho que estamos muito longe disso, né? Não sei. E claro que o preconceito entra nessa história com uma dor, né? Uma coisa que eu acho que ainda é muito aceito. Você vê que autoridades são preconceituosas, né? É muito comum a gente ouvir autoridades falando de um jeito jocoso sobre pessoas com obesidade, né? Então, não sei. Isso é difícil. Sim. Não, eu queria elogiar a postura cuidadosa que o professor teve. Eu acho que, por um lado, temos que tomar muito cuidado, né, porque se a gente fala assim, olha, todas essas pessoas elas precisam exatamente do mesmo protocolo, é como se a gente reduzisse o sujeito ao diagnóstico dela. E isso é perigosíssimo, a gente entender que a partir de um determinado diagnóstico uma pessoa ela precisa de alguma coisa, isso aí é retirar dela tudo que são duas pessoas obesas, elas são diferentes, isso não, óbvio, né? Desculpa. Não, pessoas com obesidade, elas não são pessoas diferentes, elas necessitam coisas diferentes, elas gostam de coisas diferentes, elas têm em comum um aspecto como nós dois temos e estamos nessa mesma mesa. Entretanto, do ponto de vista epidemiológico, a gente tende a entender isso como uma situação de vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade, ela demanda que o sistema ela se organize dentro dessa lógica de promoção de equidade, de fazer ofertas diferentes. Então, essa justamente, situações como essa são populações que a gente estava colocando, que o aspecto de vulnerabilidade faz com que elas demandem ofertas diferentes. Isso não quer dizer que sejam exatamente as mesmas ofertas, mas que o sistema ele tem que estar pronto e que justamente essas, dentro desse modelo de atenção, esse não entra dentro desses 3% de transtornos mentais graves que eu digo, ele pressiona o sistema como um todo de uma forma que a gente não faz ofertas que elas são apropriadas. Deixa eu me dar um admitido e só fazer um comentário. Primeira coisa, eu acho que o desafio de você falar da doença sem romantizá-la, da condição de obesidade, é por conta disso, da dificuldade de falar, de abordar esse tema. É o que você abordou, que você colocou. A gente não tem ainda uma educação até em saúde para poder abordar isso de forma geral. E aí tem um outro tema que eu fico sempre, quando toca nesse assunto, eu fico um pouco assim, meio que dá um paradoxo na minha mente. É um problema de saúde coletiva? Sim. Mas não dá para você estabelecer medidas coletivas para tratamento da obesidade. É individual, é pessoa portadora com obesidade, não são coletivos ou de obesos. E isso atrapalha, porque você cria pacotes e que não funcionam na sua integralidade. Para você funciona a caneta, para você funciona a atividade física, para você funciona a cirurgia bariátrica, para você, se eu tiver uma abordagem mais leve, você entende mais o processo. Se eu for mais rígido, mais cauteloso, isso tem um impacto melhor porque pode exacerbar um tipo de transtorno que atrapalha o tratamento. É individual, não dá para você colocar no pacote de coletividade e não vai funcionar. E não vai funcionar se colocarem em pacotes. A OMS, a OPAS, ela tem essa política de sempre colocar pacotes, projetos que são muito eficazes em algumas áreas, mas para a questão específica, para algumas questões, e aí eu falo, a obesidade individualizada, através de trazer de volta o paciente e médico, aquela relação de confiança e que possa justamente colocar todos esses temas e responder aquela pergunta de $1 milhão que você falou, que a gente ainda não consegue responder, mas que está lá. É só no dia a dia, na relação de confiança entre os dois. Queria acrescentar que, como eu mostrei, as novas medicações elas trazem o debate sobre a obesidade, mas assim, eu tenho um receio que ele está se perdendo, porque virou uma bagunça tão grande, né? Porque vai desde medicações falsificadas, profissionais de saúde tentando vender milagres, e essa romantização e pessoas com uso inadequado. Então, eu acho que até a indústria que deve estar aqui, né? Eu não sei qual seria a abordagem correta, mas eu tenho medo que isso comece a se perder.
o benefício que a princípio trouxe o debate, né, da obesidade, não sei se não vai se perder e se tornar uma coisa que acabe jogando contra, né, porque virou uma doença mental da sociedade, porque é uma loucura. Vamos lá, eu vou fazer a pergunta para o Garcia. Esse tema vai voltar aqui ainda, tem outras perguntas relacionadas a isso. Quais são as estratégias que a OPAS vem adotando para abordar a implementação da estratégia Hertz no Brasil? Há alguma pesquisa em relação aos avanços e desafios das Américas? Bom, eu reitero a invitação ao webinário do Dia Mundial, porque vão ter uma atualização precisamente depois de anos, o projeto HEARTS, que muita gente inicialmente percibia como focalizado em manejo de hipertensão, que é importante, manejo de hipertensão muito centrado em monitoreamiento adecuado, en garantizar la cobertura de la población que se estima epidemiológicamente que tiene hipertensión, de esas cuantas están en tratamiento, de esas cuantas tienen la hipertensión controlada, eso se ha expandido mucho más. Por supuesto que se mantiene el foco en medidas basadas en evidencia, en vías clínicas, más también en intervenciones no o medicamentosas, y con ese escopo mucho más ampliado al síndrome metabólico endocrino renal, todo el continuo de la realidad del paciente, con esa visión integral donde obesidad y sobrepeso es un elemento fundamental. Entonces, donde el contexto das políticas públicas, de nuevo, es un contexto facilitador o que permite o no permite que las cosas acontezcan. Si no tienes una ciudad que te permite hacer actividad física, donde los conflictos, la industria alimentaria, tenemos ultraprocesados por todas partes y que están en las escuelas y que tú... Es un desafío muy difícil realmente, ¿no? No podemos, una perspectiva de salud pública, si vemos al final de la cascada dos problemas, siempre van a estar llegando problemas. Entonces tenemos que actuar antes del problema y eso implica o manejo de muchos intereses, los conflictos de intereses de la industria. Esto es un tema muy importante, los impuestos saludables, que son muy polémicos, muy es una agenda realmente demandante, desafiadora, más podemos hacer una diferencia. Hay oportunidades. Esto que están en el Senado ahora, leyes en discusión sobre no solo etiquetado frontal los alimentos, más también impuestos. Eso impacta, está demostrado, evidencia hay. Los impuestos de tabaco han afectado incluso con alguna situación que está volviendo, la industria la industria del tabaco es encuentra la forma, hay desafíos nuevos. Buscamos la forma con los impuestos de tabaco y ahora para entrar en la gente joven es fundamental. O futuro buscan las formas de poner saborizantes en el tabaco. Entonces la gente empieza o formas de los diferentes de entrar, ¿no? O con alcohol, las bebidas alcohólicas también formas de introducir compra social que está muy instalada, ¿no? Culturalmente también el consumo de alcohol está muy instalado. Entonces no existe, por ejemplo, hay muchos profesionales de salud. Acho sorprendente ainda, muchos profesionales de salud no tienen claro que no existe consumo seguro de alcohol, no existe. En España no somos los mejores porque un poquito de vino tinto no hace no, eso no existe. Consumo, no existe ese consumo. Son mensajes clave que no están instalados ainda entre los profesionales. Claro, muitos desafios, isso afeta a toda essa problemática. Perfeito. Para a Raíssa, tem um combo aqui de perguntas para ti, vou tentar sintetizar um pouco. Assim, eu acho que todas as perguntas elas colocam um tema específico, que é o percurso do paciente, né? A jornada do paciente. Jornada tinha que ser uma coisa positiva, mas não está muito bem, não é a jornada do herói.
Então, é uma situação lamentável, acontece muito. O paciente precisa passar por pneumo, fazer espirometria, sobrecarrega o sistema. Se o tratamento estiver na atenção primária, os recursos são melhores gerenciados e ela pode ser bem abordada. E falam também da questão do telesaúde, né? Qual o potencial do telesaúde. Então, assim, basicamente a pergunta que eu faço para ti é: você vê possibilidade de que a atenção primária em saúde possa estar acolhendo melhor e tratando esse paciente, e o telesaúde dentro dessa linha? Porque assim, se a gente fala de atenção primária, você tem que ter um especialista na outra ponta que possa auxiliar o APS, né, a um diagnóstico mais complicado. Então você vê assim, potencialidades em relação a isso, já que o HC da UFMG, que fez a pergunta, ela colocou aqui que essa semana 5.000 telespiro realizadas em 143 municípios brasileiros e 16.000 teleconsultorias, incluindo com pneumo no último ano, né? Ou seja, essa ferramenta ela pode ajudar nessa interseção? Muito bom. Bom, o número já diz, né? Quantos atendimentos aí a gente consegue otimizar com essa ferramenta do teleatendimento, né? A telemedicina. A jornada do paciente, ela deveria ser linear, né? Mas infelizmente a gente acaba indo e voltando dentro do mesmo sistema. E quando a gente fala em relação à telemedicina, né? De fato, na associação a gente tem um projeto onde a gente também consegue, de uma certa forma, abraçar alguns pacientes através do teleatendimento, e a gente tem notado o quanto isso faz a diferença, né? Não é fácil de acessar um especialista. Se a gente for pensar que dentro do sistema de saúde o paciente com asma ele tem que ser tratado na parte especializada, não vai ser sustentável, né? Não tem especialista, pneumologista para todo mundo, e isso é evidente que não se faz necessário, uma vez que a asma ela é uma condição também de parte de um profissional clínico, um pediatra, ele deve ser acompanhado por esse profissional generalista. Então, assim, eu acho que a atenção primária é que tem que ser fortalecida para receber essa maior demanda, né, dos pacientes. Mais de 90% das pessoas com asma estão na atenção básica, ou na verdade precisam estar na atenção básica. Então, a atenção básica, a atenção primária, ela tem que estar tem que ter um suporte maior, tem que estar fortalecida para conseguir receber esses pacientes, né? Então, vamos fazer uma última rodada agora. Eu vou abrir a palavra livre para vocês. Tem outras questões aqui, mas acho que o ponto que a gente pode abordar é o seguinte. Primeiro, Marcelo, questão das canetas emagrecedoras. Elas são a solução ou uma bengala? Uma muleta? E aí você pode falar suas palavras. Você me permite ser um pouco crítico? Assim, tem que tomar cuidado quando você fala bengala, né? Porque senão também losartana é bengala também. Então, meu celular está tocando. Desculpa fazer essa crítica, mas é que as canetas são uma medicação como qualquer outra. E elas são, pela primeira vez na história do tratamento da obesidade, remédios que funcionam a princípio com poucos efeitos colaterais, principalmente efeitos graves, né? A gente não sabe a longo prazo. Então, o grande desafio dessas medicações é um que eu já falei, que é o transtorno mental que tem causado, mas o segundo é a manutenção, né? Talvez a queda do preço ajude. Em algum momento o SUS vai ter que oferecer pela primeira vez na história também o tratamento medicamentoso para obesidade, porque o SUS nem oferece nem sibutramina. Isso eu entendo todas as questões econômicas, mas eu não consigo entender um sistema de saúde para uma doença tão
prevalente e oferecer orientação dietética e cirurgia bariátrica, e não oferecer mais nada. É um sistema que para essa doença está completamente torto, né? Desculpa a crítica, mas é o que eu acho. Eu acho não, acho que muita gente acha, né? Então, acho que são essas duas coisas. Só para fazer uma parte sobre o chamado aí, imposto do pecado, eu teria um pouco de cuidado desse imposto sobre alimento, porque a população de baixa renda acaba se alimentando desses produtos por causa do preço e não tem acesso a produtos de maior qualidade porque são mais caros. À medida que você colocar imposto e tornar esses produtos mais caros e os outros continuarem caros, eu não sei o que vai acontecer. Isso é mais fácil de entender sobre tabaco, sobre álcool, porque são coisas, a princípio, dispensáveis. Mas alimentação, então eu não sei se essa é a solução. É só uma questão para se pensar. É isso. Quer fazer uma mensagem final? À vontade. Agradecer mais uma vez pelo convite e queria fazer um comentário em relação a essa questão do imposto também sobre o alimento. Eu volto a citar o exemplo do nosso paciente Cauê. Essa família, como eu falei, as questões de acesso elas são muito complicadas, não é só a falta do medicamento. Depois que nós saímos daqui de São Paulo, fomos até o interior lá do Paraná, em Arapongas, para atender essa família. E nós levamos treinamento para fisioterapeuta que iria acompanhá-lo. Ele já estava com tratamento otimizado, farmacológico, pneumologista, estava com tudo alinhado. Mas é uma família de 6 crianças, uma mãe solo, depende, né, vive dos serviços sociais, dos serviços do governo, e é uma alimentação bem carente mesmo, sabe? Bem precária. O Cauê, ele se alimenta de miojo, salsicha. Eu me lembro que antes da gente ir embora, eu e a fisioterapeuta, nós fizemos algumas doações, porque quando eu passei no banheiro eu vi que a mãe falou, eu lavo meu cabelo com detergente. Então, assim, só quem passa todos os dias com isso, vai entender que o tratamento da asma vai muito além disso, vai muito além do inalatório ou do imunobiológico. A gente está falando de tecnologias de altíssima, né, de altíssima tecnologia, farmacológica de altíssima tecnologia, mas a gente esquece que o acesso à saúde vai muito além disso. Então, taxar também até que ponto a gente está fazendo uma política pública que vai trazer retorno, né? Mas obrigada, acho que a discussão foi super rica, eu fico muito honrada de estar aqui com vocês. Não, agradecer o convite para estar participando desse debate. Eu fico muito feliz de fazer uma discussão sobre saúde mental, sob esse prisma, né, como problemas crônicos, condições crônicas, e que elas têm que ser abordadas como tal, e que o sistema de saúde ele tem que se organizar dentro dessa perspectiva. Então, dentro desse universo da saúde mental, que ele tem uma complexidade, ele é abordado por prismas muito diferentes. Eu acho que essa perspectiva ela é usualmente negligenciada, mas que ela é fundamental para que a gente consiga realizar a organização de políticas públicas que atendam às necessidades da população. Tá, agradecer o convite e parabenizar pela iniciativa e pelo debate de altíssima qualidade. Yo fecho con una alusión a una imagen o personaje español, o Quijote. Creo que tenemos que ser Quijotes un poco. Quijote con Sancho Panza. Tener la visión de lo que un poco difícil, más tener la realidad práctica de cómo hacer que las cosas acontezcan y conocer la realidad, como Sancho Panza. Entonces, realmente trabajar en equipo, como parcerías. Eso creo que esa combinación es muy importante. Y aprender en ese camino. Isso. Então, eu queria agradecer mais uma vez a todos pelo alto nível, né, e pela abordagem diferenciada. Acho que foi a primeira vez que eu participei de uma mesa que tenha tantas abordagens sobre temas tão corriqueiros, mas de forma tão diferente. Assim, e faz a gente pensar, e vocês estão de parabéns mais uma vez, Marco, pela mesa, e assim, acho que fica aquela mensagem principal, acho que reforça muito o trabalho que o Fórum tem feito, que a linguagem realmente importa mesmo, assim, a gente tem que comunicar melhor
para poder ter melhores adesões ao tratamento e principalmente a gente conseguir reverter essa situação. Tanto a linguagem junta para estabelecimento de políticas públicas, também a relação, a confiança, a estabelecer uma confiança de relação entre profissional de saúde e paciente no enfrentamento das doenças crônicas, alinhada à questão dos transtornos mentais que perpassa por todo esse escopo. Parabéns mais uma vez e obrigado aí.